Você ainda acredita, você ainda espera nas promessas de Deus na tua vida? Eu quero trazer esse assunto nesse dia de hoje porque eu sei que muitas pessoas não acreditam mais e muitas outras não esperam mais com que aquilo que Deus um dia falou com elas, que possa ainda acontecer na sua vida. E o motivo na vida de muitas pessoas é porque eles olham para as circunstâncias que estão ao seu redor, o cenário atual, e o cenário é um cenário totalmente contrário àquilo que Deus falou. O cenário ao redor é um cenário que diz totalmente contrário àquela palavra que você viu, ou melhor falando, que você ouviu um dia. Eu quero trazer essa palavra para você nesse dia e precisamos tratar desse assunto porque nós precisamos voltar a olhar para a promessa. Nós precisamos voltar a crer na palavra que Deus falou, lembrando que nosso Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Nós temos que partir desta palavra para podermos voltar a crer em cada palavra que Deus falou conosco. Eu quero trazer aqui um texto de Gênesis capítulo 15, onde Abraão, ou melhor falando, aqui nesse texto ainda, Deus ainda não havia mudado o nome dele para Abraão. Então nós encontramos Abraão aqui no capítulo 15 do livro de Gênesis, dentro da sua tenda, logo após ter ganhado uma guerra, ele está dentro da tenda e dentro da tenda não se tem visão, não dá para se visualizar o céu. Não dá. E Abraão ali dentro daquela tenda, ele está cabisbaixo, ele está preocupado, ele está refletindo, olhando o cenário ao seu redor e refletindo acerca do seu futuro e das promessas que estão diante dele. Só que o cenário de Abraão ali é um cenário que ele já era próspero, ele já era homem rico, já era homem bem-sucedido, só que dentro da sua tenda, ele refletindo acerca de tudo isso, ele percebia que ele tinha riqueza, ele tinha servos, ele tinha bens materiais, mas ele não tinha algo que ele tanto precisava, que ele tanto desejava, que era um filho. Abraão até ali, ele ainda não tinha um filho. E ele pensando, o pensamento de Abraão ali dentro daquela tenda é olhando para baixo, o pensamento terreno, o pensamento humano, pensando, eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, e o herdeiro da minha casa vai ser um servo nascido nela, o Damasceno, Eliezer. E quando Abraão está ali dialogando com Deus, falando com Deus, demonstrando a sua preocupação para com Deus, Deus fala com Abraão dentro daquela tenda. Então, ali no capítulo 15, no versículo de número 4, diante dos questionamentos, da preocupação de Abraão por causa das circunstâncias que estavam ao seu redor ali, Deus ele dá uma palavra, ele traz uma palavra para Abraão ali dentro daquela tenda, e a palavra é, versículo 4, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti, ou que daquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Agora, a promessa foi liberada, a palavra foi liberada, mas as circunstâncias ao redor de Abraão era, eu sou avançado em idade, a minha esposa é estéril. Esse era o cenário daquele homem. A palavra foi liberada, a promessa foi liberada, mas as circunstâncias ao seu redor eram circunstâncias que dizia que aquilo parecia ser muito improvável. A circunstância dizia que aquilo que Deus havia falado com ele era algo impossível. Mas ele ouve aquela palavra, ele recebe aquela palavra, Deus o leva para fora, diz a Bíblia, da tenda, porque dentro da tenda não dá para visualizar o céu, não dá para olhar para o alto, para contemplar o céu onde habita o nosso Senhor, aquele que nos faz a promessa. Deus então leva Abraão para fora daquela tenda e diz a Abraão, olha para o céu, volta a olhar para o céu, olha para o alto, está percebendo as estrelas no céu? Se é que pode as contar, pois então a tua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Deus libera essa palavra na vida daquele homem.
as circunstâncias, repito, avançado em idade, as circunstâncias, repito, a sua esposa era estéril. Então, todo o cenário ao redor era um cenário que dizia: isso não vai acontecer. É como se todos os dias o cenário daquele homem dizia: isso não vai acontecer. É como se todas as manhãs que Abraão acordasse, olhava para o lado, a esposa estéril. Os anos iam passando, a idade avançando. É como se o cenário dizia: essa promessa não vai acontecer. E era algo que ele precisava desafiar diariamente. Era algo que ele tinha que lutar diariamente. Porque a palavra de Deus dizia: a tua descendência vai ser aquele que das tuas entranhas foi gerado. É aquele que sair de você. Não vai ser alguém adotado, não vai ser alguém que vai nascer na tua casa, não vai ser o teu mordomo, vai ser alguém que de ti for gerado, o teu filho de sangue, o teu filho é o que de você for gerado que vai herdar, Abraão, tudo aquilo que eu tenho prometido para você. Por mais que o cenário ao redor estava dizendo isso não vai acontecer, mas a palavra de Deus estava dizendo: eu farei da tua descendência ela mais numerosa do que as estrelas do céu. Eu farei da tua descendência mais numerosas do que as estrelas do céu. E é nessa palavra que Abraão creu. E a Bíblia diz que creu Abraão naquela palavra. E isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão creu mesmo no cenário dizendo não vai acontecer. Abraão creu mesmo no cenário todos os dias que ele acordava dizendo: a tua esposa é estéril, você não vai ter condição. Os anos iam passando, a idade ia avançando, mas a promessa ainda estava de pé. E eu quero dizer para você aqui nesse dia que para a promessa de Deus se cumprir na tua vida, não depende da tua idade. Independente da tua idade, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu quero dizer para você também que para a promessa de Deus se cumprir na tua vida, não depende do cenário ao teu redor. Abraão todos os dias acordava com sua esposa do seu lado e olhava para ela sabendo que ela era estéril. A esposa sabia que era estéril. Abraão sabia que ela era estéril, mas Abraão sabia também que havia uma palavra poderosa liberada sobre a sua vida. E a palavra era que ele teria um filho. A promessa ainda estava de pé. O filho da promessa iria nascer um dia. Por isso, eu quero chamar a tua atenção nesse dia de hoje a você não deixar o cenário ao teu redor falar mais alto do que a promessa que um dia Deus falou contigo. Independente do que os teus olhos estão vendo, independente do cenário ao teu redor, muito mais poderoso do que esse cenário é a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Mesmo que os anos vão passando e parece que nada vai acontecer, porque quanto mais os anos passam, parece que você fica mais distante da promessa. É o contrário. Quanto mais os anos passam, mais você fica perto da promessa de Deus. Aguenta firme, volte a crer na palavra, volte a crer na promessa, porque o nosso Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que ele te prometeu irá se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, toma posse dessa palavra, creia, para de olhar para o cenário, para de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o tempo que vai passando cada vez mais e comece a colocar os teus olhos novamente como Deus fez com Abraão. Coloca os teus olhos para o alto. Elevarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Volte a olhar para o céu, volte a crer na palavra, volte a crer na promessa, para que você possa viver essa promessa que Deus um dia te fez e Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Deus abençoe, toma posse, creia e viva a promessa de Deus em nome de Jesus.